Hoje a gente vai mergulhar fundo numa análise da obra de E.W. Kennan, Dois Tipos de Justiça. Um livro que toca num ponto bem sensível, sabe? Um dilema espiritual que muita gente enfrenta. Para começar, a obra já nos apresenta uma história bem impactante. Pensa só, um educador, um líder de igreja, respeitado por todo mundo, mas que, em segredo, sentia um vazio. Uma distância enorme entre o que ele declarava crer e o que ele vivia no dia a dia. Uma sensação de que Deus nunca foi real para ele. Então, essa sensação de luta espiritual, de conflito, é o nosso ponto de partida. E para a gente entender a solução proposta na obra, vamos passar por 4 pontos-chave. Bora lá para o primeiro ponto. Vamos entender melhor qual é o problema central que a fonte identifica, esse tal de conflito interno. Aqui a coisa fica interessante. A fonte aponta para um abismo, sabe, entre o que a Escritura promete e o que muita gente de fé realmente experimenta. De um lado você lê promessas como mais que vencedores, paz com Deus, e do outro, uma realidade de se sentir fraco, derrotado e cheio de culpa. E para essa batalha interna, o autor dá um nome: consciência de pecado. A ideia é que esse sentimento constante de culpa, de fracasso, de não ser bom o suficiente, é justamente o que paralisa, o que mantém a pessoa nesse estado de fraqueza. Mas aí vem a virada de chave. Segundo a obra, o problema não é falta de esforço, não é tentar mais. O buraco é mais embaixo. Seria a falta de compreensão de um tipo completamente diferente de justiça. E aqui está o coração de toda a ideia. Se liga nessa definição. Justiça não é sobre ter um comportamento perfeito, é sobre ter a capacidade de estar na presença do Pai sem sentir culpa, sem se sentir inferior. É uma posição, não uma performance. Então o que temos aqui é um contraste bem claro. De um lado, a justiça antiga, aquela que se tenta conquistar na base do esforço, de seguir regras. Isso leva à consciência de pecado. Do outro lado, a nova justiça, que não é conquistada, é recebida como um presente. E ela leva a uma outra coisa, a consciência de justiça. Isso é muito importante, porque mostra que não estamos falando de um sentimento que vem e vai, sabe? Ah, hoje me sinto justo. Não. É como uma mudança de identidade. É uma nova natureza que se recebe, e não um troféu por bom comportamento. Ok, mas como é que essa transformação acontece na prática? Bom, a explicação da fonte passa por um conceito fundamental, o da nova criação. O livro descreve isso como uma espécie de troca divina, que acontece em alguns passos. Primeiro, Jesus assume a natureza pecaminosa como um substituto. Com o sacrifício dele, a justiça divina é satisfeita. Aí, quando alguém aceita Jesus, a velha natureza se vai e um espírito novo com a própria natureza de Deus é criado. E essa nova criação, ela é a justiça de Deus. E para amarrar essa ideia, a fonte usa aquele versículo bem conhecido de 2 Coríntios: se alguém está em Cristo, é nova criatura. O ponto aqui é que a pessoa não é uma versão 2.0 de si mesma, não é uma reforma. É literalmente um ser completamente novo. Tudo bem, a gente entendeu a teoria, mas e na prática? O que isso muda no dia a dia? É isso que vamos ver agora, as implicações reais de se abraçar essa nova identidade. E um ponto crucial aqui é que essa nova identidade não é uma promessa só para depois da morte, tipo um bilhete para o céu. Não, a ideia é que ela é a chave para viver em vitória agora, no presente. E quando se entende essa justiça, várias portas se abrem. A comunhão com Deus é restaurada sem medo. A fé ganha uma nova confiança. Vem uma paz que acaba com a condenação, com a ansiedade. E mais, liberdade do domínio do pecado, do medo e até autoridade espiritual. Percebe? São respostas diretas para aquele conflito que a gente falou lá no começo. Então, o grande segredo, segundo o livro, não é se esforçar mais, não é tentar ser melhor. O segredo é confessar, é declarar aquilo que a palavra diz que a pessoa já é. É alinhar o que se fala com a nova identidade que já foi recebida. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. E se a chave para a vitória não for se esforçar mais, mas simplesmente saber e aceitar quem a gente já se tornou?